Será que a República do Café com Leite é um período em que o brasileiro tomava muito café com leite? Não, né? Com toda certeza não. Então hoje nós vamos discutir esse período da história muito importante, muito interessante, que aparece nas provas de vestibular assim com uma frequência absurda. Então fica comigo, já faz a tua inscrição, deixa teu joinha aqui no vídeo e compartilha com a galera, porque assim que terminar a vinheta eu começo essa aula de hoje. Então vem comigo, vinheta! Muito bem, então vamos tentar entender um pouquinho do que foi esse período da história do Brasil chamada República do Café com Leite, né? Ou mais conhecida, talvez numa terminologia mais adequada politicamente, República Oligárquica ou República Velha. Então hoje a gente vai trabalhar com esse período todo, uma aula bem rápida de revisão para passar por todos os pontos principais desse período da história que vai desde a proclamação da República até 1930, quando Vargas chega ao poder. Combinado? Então vamos lá, sem mais delongas. Olha o nosso caderninho aí, quem já está acostumado com o canal sabe como é que funciona. Então olha o nosso caderninho aqui, vamos falar de República Velha. E a primeira parte desta república a gente chama de República da Espada, que corresponde aos governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes da República que tinham uma ligação muito estreita com a monarquia brasileira. Então é um período bastante tenso ainda, né? Mas que já rompia com alguns valores da monarquia que atrapalhavam muito o crescimento econômico brasileiro e que vão projetar o Brasil num caminho de urbanização e de industrialização, bem lentamente, mas de industrialização também. Combinado? Então, República da Espada é o período do governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. Então vamos lá, vamos estudar um a um desses dois governos para entender o que aconteceu de importante em cada um deles, de forma bem rápida. O primeiro deles, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Quando ele assume o poder, vale entender que ele chega ao poder e de imediato ele cancela todas as instituições imperiais, ou seja, ele rompe com a igreja, ele acaba com o poder moderador, né, e ele começa a dar mais liberdade política, digamos assim, a valorizar um pouco mais o federalismo no Brasil, tirando aquele centralismo político característico da monarquia. Então esses são os pontos principais aí, né, do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Eu gosto sempre de destacar essa separação entre Estado e Igreja, porque o Brasil foi durante a monarquia um país de muita força católica, né? Vocês podem dar uma olhadinha na aula de Segundo Reinado aqui, quando eu cito em algum momento a questão do padroado, do beneplácito, que eram duas instituições constitucionais que valorizavam esse vínculo, né, e essa relação entre Estado e Igreja. O importante da gente entender do governo Marechal Deodoro da Fonseca é uma política econômica do seu ministro, né, do ministro de Marechal Deodoro, o Rui Barbosa, que cria uma política econômica chamada política do encilhamento, que é um grande desastre para a história econômica do Brasil. Nessa política do encilhamento, o Rui Barbosa tem como objetivo promover a industrialização do Brasil. Não dá muito certo, mas a ideia dele era essa. E para isso ele precisava de dinheiro. Já que o Brasil, quando proclama a República, não está nadando em dinheiro, né? Então a economia brasileira está meio apertada e ele precisava de dinheiro e não existia dinheiro para promover uma industrialização. Então o Rui Barbosa pensa, por que não imprimir dinheiro? Todo mundo que está me assistindo aqui deve saber que imprimir dinheiro é uma catástrofe se o teu dinheiro não tem um alto valor de mercado internacional. O que claramente não era a situação do Brasil naquela época. Então ele vai imprimir papel moeda, né? Ele vai jogar dinheiro na economia sem um lastro, isso gera uma inflação gigantesca e o tiro sai pela culatra. Ele tem por objetivo industrializar o Brasil, imprime um monte de papel moeda, pensando que esse dinheiro iria para o setor industrial, ele cai no meio especulativo e a economia brasileira quebra. Muito bem, então só para arredondar essa ideia, o que o Rui Barbosa imaginava? Que ele imprimiria papel moeda, promoveria empréstimos vinculados ao desenvolvimento do setor industrial, esse dinheiro cairia na indústria, geraria emprego, circulação de capital e, portanto, o aumento do dinheiro no mercado viria acompanhado do aumento do consumo, o que não geraria um problema econômico para o país.
Acontece que o cara que pegou esse dinheiro emprestado, ao invés dele injetar na indústria, ele injetou no setor especulativo, ele injetou na bolsa de valores. E aí a impressão de papel moeda não vem associada ao consumo, passa a ter uma oferta muito grande de dinheiro no mercado, sem um consequente avanço do consumo, sem um consequente giro desse capital no mercado. E isso sempre faz com que o dinheiro, com que o valor da moeda seja derrubado, com que ele caia, né, gerando então essa inflação. O valor do dinheiro diminui e isso gera uma inflação, uma necessidade do aumento de preços. Tá? E é isso que acontece no Brasil. Para resolver esse problema, o Brasil precisou emprestar dinheiro por 2 vezes em programas chamados Funding Loan, que são programas de recuperação econômica que deixam o Brasil absurdamente endividado durante boa parte da República Velha. Maravilha? Outro ponto importante do governo do Marechal Deodoro da Fonseca é a escrita da primeira Constituição brasileira. Da primeira Constituição republicana, vale a pena citar, né? Nessa Constituição, Marechal Deodoro é eleito de forma indireta, essa que seria a única eleição indireta, de acordo com a previsão constitucional, todas as outras seriam eleições diretas. Né? Ele é eleito presidente da República pela Assembleia Constituinte, né? E essa Constituição traz algumas características interessantes para a história do Brasil. Por exemplo, o Brasil se torna uma república federalista, né? Federalista ou federativa, né? Ou seja, uma república que dá autonomia para os seus estados. O Brasil vai ser dividido em 3 poderes, né? A ordem política brasileira é dividida em 3 poderes. Acaba aquela história do poder moderador e ficam os 3 poderes clássicos elaborados por Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário. Então isso também é um ponto importante no sentido de tentar diminuir o autoritarismo do poder executivo ou o centralismo do poder executivo. Outro detalhe importante, né, é o voto universal masculino. Então todo homem com mais de 18 anos tem o direito a voto. Então percebam que há um avanço democrático porque não é mais voto censitário, mas está longe de ser uma democracia de fato. Estão excluídos desse sistema mulheres, analfabetos, menores de 21 anos, que a maioridade na época era 21 anos, mendigos, né, ou seja, quem não tem residência própria, padres, soldados. Tá? Então quer dizer, você exclui uma galera do sistema eleitoral. E essa democracia no Brasil engatinhava bem devagarzinho. É uma ampliação, mas é bem devagarzinho, porque é uma democracia bastante excludente. Tá? Um outro detalhe importante. O voto ele é aberto, ele é descoberto. O que quer dizer voto descoberto? Significa que a pessoa chega no colégio eleitoral e fala para quem que ele vai votar. A hora que ele fala em quem ele vai votar, alguém pode escutar. Né? E esse falar em quem ele está votando permite uma série de manipulações que a gente vai ver já já, né? como é que ela se caracteriza. E esse governo do Marechal Deodoro da Fonseca é marcado por constantes entraves, constantes problemas entre o Marechal e o Congresso Nacional, né? A ponto, ainda em 1891, do Marechal fechar o Congresso, né? Ele gera uma tensão muito grande dentro de próprios setores do Exército e ele não vai aguentar a pressão e ele renuncia ainda em 1891. Numa manipulação do entendimento constitucional que não previa o direito do vice assumir antes de 2 anos de cumprimento do mandato do Marechal Deodoro da Fonseca, de acordo com a Constituição, era para ter eleição. Mas aí o Floriano Peixoto dá uma ajeitadinha, dá uma apertada nos comparsas e ele assume o poder, né, numa forma bem estranha. Ele nunca vai assinar como presidente da República, sempre como vice-presidente, presidente em exercício, para poder dar uma driblada na Constituição. Mas enfim, de fato, em 1891 ele assume e termina o mandato do Marechal Deodoro da Fonseca, governando até 1894. Certo? Então, o Marechal Floriano Peixoto, que era tão autoritário quanto o Marechal Deodoro da Fonseca, talvez mais, e ele vai controlar esse início da República com rédea curta mesmo, vai perseguir inclusive militares, a gente já vai falar disso, pancadaria mesmo, né? Tanto que o Marechal Floriano Peixoto fica conhecido como Marechal de Ferro. Mas, por outro lado, o Marechal Floriano Peixoto é um cara que era mais inteligente politicamente, tinha mais habilidade política. Né? Então ele, ao mesmo tempo que ele puxava o cabresto, que ele puxava a rédea de uma forma bem junta dele, ele tomava algumas medidas para agradar setores populacionais. Então, por exemplo, ele vai criar um decreto obrigando a redução de aluguéis no Rio de Janeiro,
tirando imposto da comida, especialmente da carne. E isso faz com que parte da população olhe para o Marechal Floriano Peixoto e diga: ah, esse cara parece ser interessante, e dá um voto de confiança para ele, o que dá alguma tranquilidade para ele governar naquele momento na maior cidade do Brasil, né? Já lembrando, né, que naquela época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Mas, se por um lado ele consegue atrair o apoio da população, ele não consegue com a mesma facilidade atrair apoio de todos os setores do Exército. E uma parte muito grande, especialmente da Marinha, que vai se sentir meio colocada de lado pelo poder, né, já que é o Exército que deu o golpe da República, já que é o Exército que compõe os principais cargos políticos, e a Marinha vai ficar meio de lado, ele vai sempre tensionar com a Marinha, provocando diversas revoltas em setores da Marinha, né, as revoltas da Armada, são duas grandes revoltas da Armada, né, uma revolta no Rio Grande do Sul também, uma no Rio de Janeiro, uma em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, mas sem dúvida nenhuma a revolta da Armada que fica mais conhecida, a segunda revolta da Armada, em Santa Catarina, e ele vai resolver na base da pancadaria geral, né, ele compra navios americanos, ataca esse setor da Marinha revoltado no Rio Grande do Sul e mata uma parte muito grande dos envolvidos nessa revolta. Lembrando que essa revolta acontece na cidade de Desterro, né, e após a vitória dele, para apagar tudo que havia acontecido naquela cidade, ele troca o nome da cidade, né, e deixa de ser Desterro e vira Florianópolis, né, a cidade de Floriano. Então dá para ver que o hominho era bastante centralizador, né? Mas enfim, ele toca o seu governo aí no punho, né, no punho de ferro, aí o Marechal de Ferro com controle bem próximo aí das rédeas, né, e ele controla então essa primeira parte do governo de forma muito dura, mas de alguma forma cumpre a Constituição, são convocadas as eleições e o Brasil passa, depois do Floriano Peixoto, a ter uma sequência de governos civis eleitos dentro de um sistema eleitoral bastante confuso, que é o que a gente vai trabalhar agora, né? E dando início nesse momento, então, após o seu governo, a segunda fase da República Velha, que a gente chama de República Oligárquica. Por República Oligárquica, entendemos um período em que há uma alternância de São Paulo e Minas Gerais no poder. Mas cuidado, um detalhe muito importante, não é uma alternância de membros de São Paulo e membros de Minas Gerais. É uma alternância de indicados do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro no poder. Ora, os paulistas indicavam, ora, os mineiros indicavam. E essa alternância, ela está associada à manutenção de alianças com repúblicas periféricas, como por exemplo Rio Grande do Sul, como por exemplo a Bahia, como por exemplo o Rio de Janeiro. Essas oligarquias se aproximam dessas duas oligarquias mais poderosas e permanecem no poder e de certa forma sustentam esse poder, já que essas oligarquias menores, apesar de serem muito mais pobres que São Paulo e Minas Gerais, tinham poder, né, tinham uma influência muito grande no número de votos que acabavam colocando alguém na presidência da República. Então vamos dividir essa parte da aula, né, que é uma parte mais densa, que é uma parte mais complexa, e aí a gente precisa com um pouquinho mais de cuidado. Vamos dividir em alguns setores, vamos falar de política, vamos falar de economia e vamos falar de sociedade. Maravilha? Então eu vou dividir nessa estrutura e a primeira dessas estruturas é política. Chamamos essa fase, né, da história republicana do Brasil, que é até a brincadeira que eu fiz no começo da aula, naquela chamada, pela alternância de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo um grande produtor de café, Minas Gerais também grande produtor de café, mas também produtor de leite. Então, como em São Paulo sai muito café, de Minas Gerais sai muito leite, e eles trocam, né, se alternam no poder, nas indicações do poder. A gente chama esse período de República do Café com Leite, ou simplesmente Política do Café com Leite. Lembrando que vai contar com o apoio de oligarquias menores como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia, tá? E várias outras ao longo do tempo, ora mais próximos, ora menos próximos, mas com bastante oligarquia periférica, oligarquia menor apoiando. Tá? E a estrutura da política do café com leite, ela é possível graças a um acordo traçado aí entre governadores, presidente e as grandes elites locais, que a gente chama de política dos governadores.
Então presta atenção aqui, porque agora vem a parte mais importante da aula, sem dúvida nenhuma. Né? Algo que aparece nas provas de vestibular com uma frequência impressionante. Né? A política dos governadores ela é sustentada por um acordo que previa que o governo federal daria dinheiro para os governadores e esses governadores repassariam para as prefeituras, né? E essas prefeituras, aliadas aos coronéis, distribuiriam esse dinheiro fazendo obras ou favorecendo economicamente as fazendas da cidade, auxiliando essas fazendas, e esses coronéis, através de alguns mecanismos que a gente vai ver, garantiam votos aos prefeitos, aos governadores e ao presidente. Essa troca de favores entre governador, entre presidente, governador, prefeito, coronel, a gente chama de política dos governadores. Então, numa ponta, a gente tem o presidente, na outra ponta, a gente tem a figura do coronel, e é essa figura que a gente vai falar aqui agora. Se a gente resgatar da memória, lá no período regencial, no governo do Feijó, enquanto o Feijó, na verdade, era ministro ainda na regência trina permanente, o Feijó ele cria um sistema para baratear o funcionamento do exército brasileiro, chamado de coronelismo. Né? Na verdade, ele não usa esse termo naquela época, mas ele cria a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional era um setor do Exército que permitia que qualquer pessoa comprasse a patente, né, ou fosse eleita nessa patente, e tendo a patente de coronel, ele tivesse uma guarda pessoal, ele pudesse contratar militares, soldados, né, pessoas que seriam treinadas por ele, sustentadas por ele, e esse exército então faria o papel do Exército Nacional. Acontece que quem paga esse soldado é o coronel e não o governo, e esse exército passa a ficar muito mais fiel ao coronel do que ao governo central. Então essa prática do coronelismo ela é muito antiga no Brasil, ela remonta ao período regencial, mas é aqui que ela vai ter um fator muito grande de importância nas decisões políticas. Porque esse coronel, ele vai exercer uma influência muito grande sobre a área onde ele tinha a fazenda dele, sobre a área onde ele produzia e, portanto, ele tinha grana e ele mandava e ele era respeitado ou temido, né? E essa área onde ele exercia sua influência, a gente chama de curral eleitoral. Essa influência era exercida de dois modos: pela violência, ou a agressão direta ao eleitor, ou a um sequestro de um familiar, uma ameaça de um familiar. Como o voto é aberto, era fácil de controlar quem votaria, em quem o cidadão votaria. Então o cara ia votar e ficava alguém na porta ali, né, ouvindo em quem aquele indivíduo ia votar, para depois avisar o coronel: ó, votou em quem você mandou ou não votou. Não votou, toma uma pancada, né, ou algum parente, algum membro da família também vai sofrer as consequências aí sempre muito sérias. Essa prática a gente chama de voto de cabresto. Muitas vezes o coronel não precisava usar da violência. Muitas vezes o coronel usava do agrado. Dá um pouquinho de dinheiro, dá um presente, uma comida, uma roupa, um sapato, uma dentadura, qualquer coisa. Dá um mimo, um emprego para a pessoa, para um parente, enfim. Agrada esse indivíduo com alguma coisa e esse indivíduo agradado acaba votando no coronel como uma resposta: ele me deu uma roupa, então eu vou votar nele, eu vou votar em quem ele está pedindo. Né? Essa troca de favores a gente chama de clientelismo. Então essas três evidências aqui, curral eleitoral, voto de cabresto e clientelismo, é que criam essa situação em que o coronel consegue controlar, manipular e ajudar o presidente, o governador e o prefeito, né, forçando os votos, garantindo os votos necessários para a manutenção dessa estrutura da política dos governadores. Claro que caso não desse certo com os coronéis, ou para não depender exclusivamente dos coronéis, esse sistema também era pautado por um uso muito grande de fraudes eleitorais. Essas fraudes, elas eram marcadas como, por exemplo, sumiço de urnas, duplicação de voto em colégios eleitorais que eram favoráveis ao coronel, muita gente morta votava. Então era comum a gente ver cidade que tinha um número X de habitantes e um número X mais 20%, mais 30% de pessoas que votaram. Né? Quer dizer, então existia também uma manipulação direta dos votos para fazer com que essa política dos governadores funcionavam. E assim a República Oligárquica ela é levada até 1930, quando começa a ter aí uma tensão que se transforma numa situação insustentável para a política do café com leite. Bom,
Certo? Entendido política? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de ajudá-los, faço questão de responder todos os comentários, tirar suas dúvidas e poder explicar alguma coisa que porventura tenha ficado faltando. Maravilha? Vamos para a nossa segunda parte, vamos falar de economia. Com relação à economia do Segundo Reinado, aí a gente vai para um campo mais simples de entendimento. Afinal de contas, a base econômica do Brasil republicano é a mesma base econômica do Brasil monárquico, ou seja, o café. O Brasil vai depender demais, quase que exclusivamente, do comércio feito do café com o mundo internacional, né? Com o mercado estrangeiro, especialmente Estados Unidos e Europa, e aí eu falo mais da França e Alemanha. Então a base da nossa economia é o café ainda. Combinado? Então, ótimo. Tendo esse entendimento da economia sustentada pelo café, baseada no café, a gente precisa entender algumas coisas que vão ser criadas a partir dele ou para ele especialmente. E o que o vestibular gosta de cobrar de você quando fala sobre o café? O convênio assinado em 1906 na cidade de Taubaté, né? O convênio de Taubaté. Esse convênio previa o seguinte, que todo café produzido e não comercializado, ou seja, o excedente de produção, seria comprado pelo Estado com o valor de cotação da safra anterior, ou seja, dessa forma o governo brasileiro ele garantia valores mínimos ao café, criando uma valorização, digamos assim, artificial do café e garantindo aos grandes proprietários a tranquilidade de que eles poderiam produzir o tanto que eles quisessem, que eles venderiam toda a sua safra. Isso, obviamente, gera um custo para o Estado, aumentando os impostos, tirando dos trabalhadores muito dinheiro para pagamento desses impostos, para sustentar esse sistema oligárquico, esse sistema da produção do café no Brasil. Combinado? Entendido isso? Bem fácil, né? Agora, a gente também não pode ser inocente de pensar que não existiram outros produtos. Eles existiram. O Brasil vai ter uma produção muito grande de borracha, apesar do curto espaço de tempo, na região norte, que provoca uma valorização, que provoca um crescimento econômico da região norte, especialmente ali do Amazonas e do Acre, durante um período, dando uma impressão de que haveria um enriquecimento daquela região, provocando uma migração de muita gente para lá, de um investimento no setor de transporte, no setor de comunicação naquela região, mas a Inglaterra rapidamente vai plantar seringais, a Inglaterra vai plantar as seringueiras na África, né, vai extrair látex de lá, se transforma numa concorrente do Brasil, né, e depois, com o advento aí do petróleo, a descoberta do plástico do petróleo, da borracha do petróleo, aí o látex ele praticamente deixa de ser usado e a economia do norte do Brasil entra em decadência de novo. Além da borracha, no Nordeste, mais especificamente na Bahia, né, o Brasil também vai ter um pequeno ciclo, né, um pequeno período curtinho de tempo de exploração do cacau. Né, o cacau vai ser plantado em Ilhéus, principalmente. Né, o Brasil vai produzir muito cacau, vai vender muito cacau para a Europa, né, mas também a Inglaterra vai fazer a biopirataria e vai levar essa plantação para a África, vai produzir lá muito mais barato, mais próximo, né, da Europa, criando um concorrente para o Brasil, e a produção do cacau também entra em declínio. Certo? Um outro detalhe importante sobre a economia brasileira desse período tem a ver com a indústria. A indústria no Brasil, que durante o Segundo Reinado teve um pico, né, um surto com o Mauá, na era Mauá, por volta aí de 1850, vai voltar a ter um movimento de industrialização no Brasil, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, em que a industrialização no Brasil ela cresce muito dentro do espaço aí da produção de bens de consumo não duráveis. Era difícil trazer produto da Europa para cá, né? Era muito difícil trazer produto da Europa para cá, né? Por conta da guerra, quando tinha, né? Porque muitas indústrias são destruídas. Então, por conta disso, as indústrias passam a vir para cá, muita indústria europeia vem para cá, mas muitas aparecem aqui no Brasil também para produzir, né, para fabricar essas coisas de comercialização rápida, né, durante um tempo grande aí, entre 14 e 18, mas agora diferente da era Mauá, né, agora de uma forma definitiva, o Brasil passa a ter indústrias, né, entre 14 e 18 essa indústria cresce, mas ela não desaparece depois como acontece na era Mauá.
Como essa indústria no Brasil ela surge com o objetivo de produzir coisas para substituir aquilo que era importado, a gente vai chamar esse período, ou a gente vai chamar esse tipo de indústria de substituição. Maravilha? Então, lembrando, é para substituir aqueles produtos que não davam para serem importados por conta da guerra. São indústrias de bens de consumo não duráveis e, basicamente, quem vai trabalhar nessa indústria são imigrantes, especialmente italianos, que vêm fugidos da guerra para o Brasil. Muito bem. A agitação nos meios industriais, aí a agitação do proletariado começa a ficar muito grande, né? O proletariado começa a ficar crítico à superexploração, começam a debater direitos, as ideias europeias chegam no Brasil e essa tensão ela vai fazendo com que o governo brasileiro se preocupe e duas leis são editadas. Essas leis, a Lei Adolfo Gordo de 1907, a Lei Celerada, elas tinham o objetivo de controlar o movimento operário no Brasil. A Lei de 1907, ela permitia ao Brasil expulsar os estrangeiros que porventura se envolvessem em movimentações trabalhistas, né? Já ainda num contexto pré essa indústria de substituição, mas dentro de uma lógica que acontece ao longo de toda a República Velha, dessa lógica de urbanização e de expansão industrial. E a Lei Celerada, ela criminalizava, basicamente, ela criminalizava o movimento comunista no Brasil, muito por conta da criação do Partido Comunista Brasileiro, a gente já vai ver isso na aula, e pelo crescimento do movimento anarco-sindicalista, liderado por imigrantes italianos. Maravilha? Então, esses são os pontos da economia que a gente precisa lembrar. Vamos falar de sociedade, né, para a gente entender um pouquinho das tensões que existiram no Brasil nesse período. Então eu vou dividir para vocês em conflitos rurais e conflitos urbanos, para a gente entender esses movimentos no Brasil. Então, começando aqui com os conflitos rurais, vamos falar dos movimentos que assumiram característica messiânica. Os conflitos rurais no Brasil, eles foram movimentos messiânicos, ou seja, o líder ele tinha a característica de Messias, ele trazia a palavra do Salvador, ele trazia a palavra da salvação, e isso fazia com que a população pobre, eu estou falando de conflito rural, a população pobre seguisse esses caras para onde quer que eles fossem. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês desses movimentos. O primeiro deles, o movimento de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, um cara que fica muito conhecido no sertão do Nordeste, no interior do Nordeste, porque ele vagava aí de casa em casa, levando a palavra, dizendo, né, da salvação e tal, de como chegar aos céus, né, que não precisava ser rico e tal, aquele discurso muito característico de um cristianismo mais primitivo. Né? E o Antônio Conselheiro, por trazer essa palavra de esperança, de fé, ele passa a ser seguido por um monte de gente. Eles encontram uma fazenda abandonada, vão viver nessa fazenda abandonada, o Arraial de Belo Monte, que se transforma depois em Arraial de Canudos, né, depois que eles ocupam, e lá vão criar um estado paralelo, desligado completamente do governo federal, desligado completamente do estado. Não paga imposto, não paga dízimo, faz uma troca sem uso do dinheiro que eles produzirem a mais, eles trocam na cidade por aquilo que eles não têm, e isso gera uma preocupação no estado. Já pensou se esse movimento ganha força e outros começam a aparecer? Um só não teria problema, mas muitos trariam um problemão para o governo. Então o exército vai combater esse Arraial de Canudos. São 4 expedições militares extremamente violentas e na quarta o massacre geral de Canudos, né, mata praticamente todo mundo. Né, e a gente tem como fonte de pesquisa principal o livro Sertões do Euclides da Cunha, que foi mandado pelo estado de São Paulo para cobrir essa guerra. Né, então ele mandava cartas quase que cotidianamente descrevendo como que acontecia essa revolta, né, e depois ele compila tudo isso nesse livro, que é um livro de literatura fantástico para a gente entender um pouquinho da geografia do Nordeste, né, do interior do Nordeste, dos hábitos, das práticas e, obviamente, de como foi a revolta de Canudos. Outro movimento messiânico importante acontece na divisa entre Santa Catarina e Paraná, a Guerra do Contestado. Entre 1912 e 1916, uma série de operários que trabalharam na construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo a Santa Catarina, né, passando pelo Paraná, obviamente, né, acabada essa construção, esses caras são desempregados, ficam desempregados e são abandonados. E eles passam a disputar territórios com o governo que ficavam próximos a uma estação de trem
que ficava exatamente numa área disputada por Santa Catarina e Paraná, né, contestada por Santa Catarina e Paraná, daí o nome do conflito. E essa tensão, essa guerra, ela acontece por longos 4 anos e tem no início da batalha a liderança de José Maria, que também tinha essa ideia de ser um enviado de Deus, de ser um representante de Deus e poder conduzir essa população na guerra, mas também eles vão ser massacrados. O exército trata com extrema violência essa revolta e mata praticamente todo mundo, né, impedindo que essa população conquistasse algum direito, alguma terra ali na região, né, terras essas que depois são passadas para Santa Catarina. E o último movimento importante, aí a gente não está falando mais de um movimento messiânico, mais de um movimento rural, é o movimento do cangaço. Um movimento ocorrido no Nordeste entre 1890 e 1940, com várias lideranças, né, vários movimentos aí de cangaceiros que aparecem e tal, mas tem um que é especial, liderado por uma figura chamada Lampião. O Lampião, ele faz para o Brasil a mesma coisa, tem a mesma ideia de Robin Hood para a Europa, né? O Lampião é um cara que vai atacar lugares onde tem muito dinheiro, onde tem muita comida, onde, né, a coisa está sobrando, ele rouba aquilo e divide entre os pobres, né? Então o cangaço é trazer para o Brasil aquele mito do Robin Hood, de quem rouba do rico e dá para os pobres. Claro, visto pela elite como um bandido, mas visto pela população pobre como um grande herói, o cara que cuidava da população a quem o Estado não atendia, né? E óbvio, né, o Lampião, junto com Maria Bonita, Curisco, Antônio Ferreira, seu irmão, né? O Lampião é um cara que vai ficar marcado para a história, que vai gerar medo numa parte da população, especialmente nas pessoas que viviam na cidade, mas muito no governo, né? Então a caçada a Lampião, ela sempre foi muito violenta, né? O Lampião, quando vai ser pego, ele e o seu bando, né, eles são condenados à morte, depois de mortos têm as suas cabeças cortadas, e essas cabeças são levadas a diversos lugares, né, do Brasil, são mostradas para a população para dar um exemplo, né, dizer, ó, é bom você não se meter com o Estado, porque é isso que acontece com quem enfrenta o governo. Maravilha? Então esses são os movimentos rurais. Vamos falar dos movimentos urbanos agora. Sobre os movimentos urbanos, o primeiro que a gente precisa tratar é algo super atual para você que está aí assistindo, para mim, né? O primeiro movimento que a gente vai tratar é a revolta da vacina. Um movimento que acontece em 1904 por conta de uma epidemia de varíola que se alastrava pelo Brasil. O Brasil havia acabado de inventar a vacina, né? O Oswaldo Cruz, que era o ministro da Saúde, havia acabado de capitanear um trabalho, liderar um trabalho que havia descoberto a vacina, e o processo de vacinação, apesar de lento, estava funcionando no Brasil naquele momento. Acontece, né, e a revolta da vacina ela explode, não só porque as pessoas não acreditavam na vacina em grande número e se negavam a tomar a vacina e diziam que a vacina tinha alguma coisa dentro dela que mataria a população, aquele discurso que a gente pode até imaginar que, nossa, que absurdo, como que alguém pensa nisso, né? Enfim, tire as suas conclusões que eu tiro as minhas e a gente segue no papo aqui. O que complica ainda mais a situação no Brasil naquele momento, na hora da revolta da vacina, é o fato de que, junto a essa vacinação que se torna obrigatória, existiram algumas situações que mostraram que Rodrigues Alves, presidente do Brasil, era um cara extremamente autoritário. Que o governo brasileiro naquela época era um governo autoritário, né? Principalmente um projeto de modernização na cidade do Rio de Janeiro que expulsou os pobres de alguns lugares que interessavam lá para especulação imobiliária, né, para valorização do Rio de Janeiro e o embelezamento da cidade, que se industrializava, crescia e recebia muitos imigrantes já naquele momento. Certo? Então, o que vai acontecer dentro para eclodir essa revolta, que gerou mortos, presos, expulsos do Brasil, um monte de imigrante vai ser expulso do Brasil, né, por estar envolvido na revolta da vacina, primeiro, a desinformação e o autoritarismo que levam a essa revolta. O governo recua, suspende a obrigatoriedade da vacina e 2 anos depois, 3 anos depois, quando a varíola tem um novo surto, aí a população vai correr, né, para ser vacinada, vai buscar a vacina e a varíola vai ser controlada usando a vacinação que queria ser dada em 1904. Muito bem, além da revolta da vacina, outro movimento urbano importante é a revolta da chibata, né? A revolta
A revolta da Chibata, que também acontece no Rio de Janeiro, é um movimento dentro da Marinha Brasileira. Em 1910, no Rio de Janeiro, João Cândido, um marinheiro negro, né, conhecido depois como Almirante Negro, vai liderar os marujos, né, vai liderar a patente mais baixa da Marinha Brasileira numa revolta contra o sistema, contra a Marinha, né, contra o Exército, não, mas contra a Marinha, por conta de uma opressão gigantesca que existia dentro da Marinha. Os marinheiros, eles ainda acreditem, em 1910 eles ainda eram castigados fisicamente com chibatadas. E a morte de um marinheiro faz com que João Cândido lidere essa manifestação que se amotina em alguns navios, tomam uns navios, apontam essas armas desses encouraçados brasileiros, encouraçados São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Deodoro, né, apontam as suas armas para o Rio de Janeiro, né, ameaçam atacar o Rio de Janeiro. Além das chibatadas que os marinheiros tomavam nessa época, também as condições de trabalho eram terríveis, salários baixos, alimentação precária, enfim. O João Cândido passa a reivindicar a melhora nisso tudo, a Marinha oferece a eles, né, tudo que eles haviam pedido, eles concordam com tudo, né, os marinheiros depõem as armas, abandonam a revolta e depois todos eles são perseguidos, muitos mandados para o Amazonas para trabalhos forçados por lá, muitos são presos, o João Cândido, por exemplo, é preso, fica um tempão no solitário, depois é expulso do exército, né, mas vai viver no Rio de Janeiro posteriormente, sempre dependendo aí da pesca, ligado à questão das águas. Legal? Próximo movimento urbano, movimento operário. Quando eu falei da industrialização agora há pouco, eu já citei isso, né? Esse movimento operário ele acontece por conta de uma superexploração da classe trabalhadora no Brasil, né? E essa superexploração vai fazer com que esses manifestantes se organizem e lutem por condições melhores. Então essa organização dos trabalhadores no Brasil aparece através de dois meios, do anarcossindicalismo, liderando os sindicatos que existiam no Brasil, né? E é uma coisa meio estranha, né? O anarcossindicalismo é uma coisa que aparece no Brasil, que é uma loucura, né? Uma mistura ideológica de coisas completamente distintas, né? O anarquismo que prega a não existência de hierarquia, a não existência de ordem nenhuma, e o sindicato, que é uma organização estruturada, hierárquica, né? Mas enfim, era onde os italianos conseguiam se organizar, né? E eles divulgavam essas ideias do anarquismo no Brasil, né? E isso cresce, esse movimento anarco-sindicalista cresce muito no meio operário. A partir de 1922 surge a principal forma e a principal fonte de luta e de protestos contra o abuso com relação ao trabalhador no Brasil, que é o Partidão, que é o PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, que vai ter posteriormente a liderança de Luiz Carlos Prestes. Óbvio, tanto o anarcossindicalismo quanto o PCB vão ser tratados como casos de polícia e perseguidos duramente no Brasil. Outro ponto importante da gente estudar é a Semana de Arte Moderna do Brasil. A Semana de Arte Moderna de 1922, que é um movimento, o primeiro grande movimento artístico da história do Brasil, é muito bacana esse movimento. Ele aparece muito mais dentro das questões aí de literatura, da prova de literatura, então eu vou só fazer uma passagem bem rápida aqui sobre ele. Um movimento que tem como ícones Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, né, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, cara, grandes nomes da arte brasileira que surgem aqui, olham para o Brasil e falam assim, a gente só consome arte estrangeira, tá na hora da gente produzir uma arte nacional, uma arte verdadeiramente brasileira, e é isso que a Semana de Arte Moderna traz para o Brasil. Um movimento que exaltava a mestiçagem brasileira, que exaltava o nacionalismo, e que dizia que essa arte brasileira ela deveria ser uma mistura de tudo aquilo que existia no mundo. O artista brasileiro deveria comer, né, engolir essa arte estrangeira, essa arte que vinha de fora, né, e trabalhar isso dentro dela, dentro do artista, para que ele pudesse tirar dele então essa arte nacional. Essa é a ideia, esse é o conceito de antropofagia, de você comer a arte estrangeira e cuspir uma arte brasileira, né? E tirar, não cuspir assim, no sentido ruim, mas que aquela arte brasileira saia de dentro do brasileiro, do artista, né? Para criar uma imagem de fato do que é ser Brasil. E para terminar, encerrando essa aula de hoje, vamos falar do movimento tenentista. E eu não vou me alongar muito aqui, vou deixar na descrição do vídeo um link para uma aula de Vargas que eu tratei, né? E eu começo a aula do Vargas falando exatamente como ele ascende ao poder, que é o movimento do tenentismo, né? Que é a aliança do Vargas
com esse jovem oficialado, né, incomodado com a corrupção gigantesca que existia no Brasil no período da República Velha, né, tentando moralizar as eleições, tentando moralizar a política brasileira. E o Vargas se aproveita desse afã do tenentismo pela luta contra a corrupção e de um contexto histórico favorável, que foi a crise de 29, né, e a derrubada do valor do café. Certo? Então esse tenentismo tem como base a crítica à corrupção e os desvios morais da República Velha. E são vários os movimentos tenentistas que se espalham pelo Brasil. Os principais são a Revolta dos 18 do Forte, vários fortes brasileiros organizam um amotinamento e todos eles abandonam, apenas de Copacabana fica a postos para a revolta e se levanta contra o Estado, né, e dos 17 militares mais um civil que se envolveu nesse movimento, né, 16 são mortos, né, pelo governo brasileiro quando essa passeata caminhava em direção ao Palácio do Catete, né, então esse é o primeiro movimento. Né, a Rebelião Paulista de 1824 também é um movimento importante, né, que eles tomam um quartel por 22 dias, né, liderado pelo Dias Lopes, e quando o governo brasileiro se organiza para derrubar a Rebelião Paulista, eles fogem e se encontram com o movimento tenentista, que também havia fugido do Rio Grande do Sul, liderado por Luiz Carlos Prestes. Eles se encontram no Paraná e dão início à Coluna Prestes, que vai marchar pelo interior do Brasil 25 mil quilômetros. Dá uma média aí de 20, 23 quilômetros por dia, é o que Luiz Carlos Prestes e os seus acompanhantes aí, né, os seus seguidores fizeram pelo Brasil, né, caminharam pelo Brasil, lutando contra o governo brasileiro por diversas vezes sem perder nenhuma batalha, tentando levar ao morador do campo brasileiro a ideia de como ele era explorado, né, e de propostas que podiam melhorar a vida desse trabalhador no Brasil. Né, o movimento tenentista da Coluna Prestes incorpora algumas ideias que eles ouviam no campo, como por exemplo a reforma agrária, o voto feminino, né, e esse movimento cresce, sendo cada vez mais perseguido pelo governo, e quando ele começa a se desarticular por conta do tempo, das dificuldades do caminhar e tal, né, então nessa desarticulação do movimento, o movimento acaba fugindo para a Bolívia, onde o Luiz Carlos Prestes vai residir por um tempo, depois ele vai para a Rússia, e aí ele toma contato com as ideias do comunismo, e é a partir daí, quando ele volta da Rússia, que ele se transforma na principal força de oposição ao governo Vargas, aí sim um Luiz Carlos Prestes comunista. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula, né, que tenha sido do agrado de vocês, né, essa aula, essa revisão rápida sobre a Primeira República, sobre a República Velha Brasileira. Né, espero que tenham gostado. Se curtiram, não esquece, faça inscrição no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo, mas principalmente compartilha com os teus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Eu sempre digo, a ideia, o projeto, né, do canal História Nua e Crua é levar informação de qualidade, conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas possível. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.